Meus pais são bem-sucedidos e ricos, ao contrário de você, que é pobre. Chloe riu ao dizer isso, com aquela risada que soava como o vidro quebrando. Estávamos todos sentados ao redor da mesa de jantar, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia senti-lo pressionando meu peito. Recostei-me lentamente na cadeira, cruzei as mãos no colo e respirei fundo antes de responder com uma calma que nem sabia que possuía. Então vou parar de te mandar dinheiro e de pagar a hipoteca desta casa. Agora o problema é seu. Vi o rosto do meu filho Ryan se transformar em 2 segundos. O sangue sumiu de suas bochechas. Seus olhos se arregalaram, como se ele tivesse acabado de presenciar um acidente de carro. Sua boca se abriu e as palavras saíram trêmulas, quase inaudíveis. Que dinheiro! Sua voz falhou. Que hipoteca! Chloe parou de rir. O garfo que ela segurava ficou suspenso no ar, a meio caminho entre o prato e a boca. Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar outra língua, como se as palavras que eu disse não pudessem ser reais. E naquele momento, naquele instante preciso em que todos me olhavam, esperando que eu dissesse que era uma brincadeira, eu soube que minha vida estava prestes a se dividir em um antes e um depois. Mas deixe-me contar como chegamos até aqui. Porque esta história não começou naquela tarde. Começou há 3 anos, quando meu marido faleceu e me deixou sozinha em uma casa grande demais, com muitas lembranças e uma conta bancária que ele havia construído com décadas de trabalho honesto. Tudo começou quando decidi que meu filho não deveria sofrer, que eu poderia ajudá-lo sem que ninguém soubesse, sem que ele se sentisse menos homem por receber apoio da mãe. Ryan sempre foi um bom filho, trabalhador, respeitoso, com o bom coração que herdou do pai. Mas a vida nem sempre recompensa a bondade com prosperidade. Ele trabalhava em uma empresa de logística, um emprego decente, mas que mal dava para viver com dignidade nesta cidade onde tudo custa o dobro do que vale. Quando ele conheceu Chloe, 5 anos atrás, vi seus olhos brilharem de um jeito que eu não via desde a adolescência. Ela era linda, culta, sempre vestida como se estivesse em um ensaio fotográfico. Vinha de uma família que, segundo ela, tinha propriedades, negócios e contatos. Na primeira vez que ele a trouxe à minha casa, reparei em como ela olhava para minha sala de estar, como seus olhos percorriam os móveis antigos, as cortinas desbotadas pelo sol, as fotografias em molduras simples. Ela não disse nada, mas a sua expressão dizia tudo. Eu não era boa o suficiente. A minha vida simples não era boa o suficiente. E, por extensão, o meu filho também não era bom o suficiente. Mas Ryan estava apaixonado. E quando você ama alguém, às vezes não enxerga os sinais que os outros veem com clareza. Eles se casaram 1 ano depois, em uma cerimônia organizada pelos pais de Chloe em um elegante salão de baile no centro da cidade. Eu estava sentada na terceira fila, com meu vestido bege que havia comprado em uma loja de descontos, e observei Richard e Cynthia, seus pais, cumprimentarem os convidados como se fossem da realeza. Richard, com seu impecável terno cinza. Cynthia, com joias que brilhavam tanto que quase cegavam. Eles conversavam sobre seus negócios, suas viagens, suas propriedades no litoral. E eu me mantive em silêncio, porque era isso que eu havia aprendido a fazer a vida toda: ficar quieto, manter a paz, não causar problemas. Meu marido costumava me dizer que eu era a cola invisível da família, aquela que mantinha tudo unido sem que ninguém percebesse. E ele tinha razão. Porque, após a morte dele, quando revisei nossas finanças com o contador, descobri que havia mais dinheiro do que eu imaginava, propriedades que havíamos comprado décadas atrás e que agora valiam muito mais, investimentos modestos que haviam crescido ao longo do tempo. Nada extravagante, nada que nos enriquecesse, mas o suficiente para vivermos em paz e ajudarmos meu único filho. 6 meses após o casamento, Ryan veio me visitar numa tarde. Ele parecia nervoso, inquieto, com aquelas olheiras que aparecem quando as preocupações não deixam a gente dormir. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tomava café da manhã durante toda a infância, e me contou que ele e Chloe queriam comprar uma casa, que tinham encontrado a perfeita, mas precisavam de $60.000 para a entrada. O banco havia aprovado o financiamento, mas sem esse pagamento inicial, eles não conseguiam fechar o negócio. Você não precisa fazer isso, mãe, ele me disse, com a voz embargada pela vergonha. Eu sei que é muito dinheiro. Eu só queria saber se, talvez você pudesse nos emprestar alguma coisa. Qualquer coisa. A gente te paga de volta. Prometo.
Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que eu conhecia desde que ele os abriu pela primeira vez no hospital. E eu sabia que não podia dizer não. Eu sabia que se eu tinha trabalhado a vida toda, se eu tinha economizado e me sacrificado, era justamente para momentos como esse, para que meu filho pudesse ter um teto próprio, para que ele pudesse construir uma família sem a ansiedade do aluguel mensal, sem o medo de um proprietário decidir vender o imóvel e deixá-los na rua. Não é um empréstimo, eu lhe disse. É uma doação, mas há uma condição. Ryan olhou para mim com uma mistura de esperança e alívio no rosto. Conte para Chloe de onde veio o dinheiro. Quero que ela saiba que a sogra dela, mesmo que use roupas simples e mora numa casa modesta, também pode ajudar. Quero que ela entenda que o sucesso nem sempre se mede pelas aparências. Ryan assentiu com a cabeça. Ele me abraçou tão forte que mal conseguia respirar. E eu pensei que aquele seria o fim da história. Que minha nora saberia. Que talvez ela me visse de forma diferente. Que haveria gratidão e respeito. Como eu era ingênuo. Como era incrivelmente ingênuo. 2 semanas depois de dar o dinheiro ao Ryan, fui visitá-los na casa nova. Levei um pé de manjericão num vaso de barro porque sabia que a Chloe gostava de cozinhar com ervas frescas. Toquei a campainha e esperei, sentindo o sol da tarde aquecer minhas costas. Quando Chloe abriu a porta, seu sorriso era radiante, mas seus olhos não me encararam de fato. Eles me atravessaram, como se eu fosse parte da paisagem. Eleanor, que surpresa, disse ela, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Ryan ainda está no trabalho. Ele está atrasado hoje. Entrei na sala de estar e fiquei impressionado. Piso de madeira clara, móveis modernos em cinza pérola, uma enorme televisão pendurada na parede. Tudo parecia ter saído de uma revista de decoração. Chloe me ofereceu café e nos sentamos no sofá novo que ainda cheirava novo. Conversamos sobre coisas triviais, o tempo, o trânsito, os vizinhos do prédio, mas eu estava esperando. Esperava que ela dissesse algo sobre o dinheiro, sobre a minha ajuda, sobre como aquele sinal tinha tornado possível tudo o que estávamos vendo. Ela nunca mencionou isso. Meia hora se passou, depois 1 hora. Conversamos sobre os pais dela, sobre como Richard tinha acabado de fechar um grande negócio, sobre como Cynthia tinha reformado a cozinha com mármore importado. Conversamos sobre tudo, menos sobre a única coisa que eu queria ouvir. Quando me despedi e caminhei até o ponto de ônibus, senti um nó no estômago que não conseguia ignorar. Mas disse a mim mesma que talvez Ryan ainda não tivesse encontrado o momento certo para contar a ela, que talvez quisesse esperar até que tudo estivesse completamente resolvido. Convenci-me de que havia uma explicação razoável. Naquela noite, liguei para Ryan. Tentei ser discreta, para não parecer uma mãe intrometida. Fui visitar vocês hoje. A casa está linda. Sim, mãe. Estamos muito felizes, respondeu ele, mas sua voz soava cansada e tensa. Você contou para Chloe sobre o dinheiro? Houve um longo silêncio. Longo demais. Mãe, é complicado. A Chloe é muito orgulhosa. Os pais dela sempre deram tudo para ela. E se ela souber que precisamos de ajuda, ela vai sentir que eu não sou suficiente para ela. Você entende? Eu não entendi. Mas quando você é mãe, às vezes aceita coisas que não entende porque quer proteger a felicidade do seu filho. Você quer acreditar que ele sabe o que está fazendo, que o casamento é problema dele, que você está ali apenas para apoiá-lo à distância. Só não quero que ela pense que estamos escondendo alguma coisa, eu disse baixinho. Não estamos escondendo nada. Só estamos esperando o momento certo. Prometo que vou contar para ela. Só me dê mais um pouco de tempo. Dei-lhe tempo, meses. E durante esses meses, continuei a visitá-los ocasionalmente. Continuei a ouvir Chloe falar sobre os seus pais bem-sucedidos, as suas propriedades, os seus negócios prósperos. Continuei a vê-la tratar-me com aquela frieza educada que se usa para alguém que se tolera, mas não se respeita. Ela nunca foi rude. Nunca me desrespeitou diretamente. Mas havia algo em seu tom de voz, no jeito como sorria quando eu chegava com meus potes de comida caseira, em como comparava tudo o que eu fazia com o que seus pais faziam. Minha mãe também cozinha, mas ela tem uma cozinha enorme com eletrodomésticos profissionais. Ela diz que é mais eficiente assim.
Meu pai sempre diz que você tem que investir em qualidade. É por isso que ele comprou o carro importado dele, porque vai durar décadas. Pequenas farpas envoltas em veludo, pequenas comparações que constantemente me lembravam que eu não estava à altura dos padrões dela. E eu suportei isso porque amava meu filho, porque não queria ser a sogra problemática, aquela que causa divisões no casamento. Mas aí o Ryan voltou a me ver 6 meses depois de comprar a casa. Dessa vez, o rosto dele mostrava mais do que nervosismo. Mostrava desespero. Mãe, preciso te pedir outro favor, um favor bem grande. Ele sentou-se na mesma cadeira da cozinha e explicou que a prestação mensal da hipoteca era mais alta do que haviam calculado, que seu salário mal cobria as despesas básicas, que Chloe não estava trabalhando porque estava procurando um emprego perfeito, algo à altura de sua formação e habilidades, e que eles precisavam de ajuda com os pagamentos mensais, apenas temporariamente, até que ele recebesse um aumento ou ela encontrasse um emprego. De quanto você precisa? Perguntei, embora já soubesse que a resposta iria doer. $2.000 por mês. Eu sei que é muito. Eu sei que estou pedindo demais. $2.000 por mês. $24.000 por ano. Fiz as contas de cabeça. Eu conseguiria. Minha renda de aluguel e minha aposentadoria permitiam. Mas algo dentro de mim resistia. Algo me dizia que aquilo não estava certo, que eu estava cruzando uma linha invisível. Ryan, a Chloe sabe que você está me pedindo isso? Novamente, aquele silêncio constrangedor. Não, e eu preferiria que ela não fizesse isso. Ela já se sente mal o suficiente por eu não ganhar o suficiente. Se ela souber que minha mãe está nos sustentando, vai ser pior. Por favor, mãe, só por um tempinho. Eu juro. E lá estava eu novamente, presa entre meus instintos e o amor da minha mãe, entre o que eu sabia ser certo e o que meu coração me pedia para fazer. Concordei. Claro que concordei. Porque quando você vê seu filho com os olhos cheios de angústia, quando sabe que ele está lutando para manter a vida em ordem, você faz o impossível para ajudá-lo, mesmo sabendo que provavelmente é um erro. Todo mês, religiosamente, eu transferia $2.000 para a conta de Ryan. Ele me mandava mensagens agradecendo e prometendo que as coisas melhorariam em breve. E eu continuei visitando-os, continuei cozinhando para eles, continuei ouvindo Chloe falar sobre tudo que ela tinha, tudo que seus pais lhe deram, como ela era sortuda por ter uma família tão bem-sucedida, tudo isso enquanto eu, a pobre sogra, aquela que morava em uma casa modesta e usava roupas de coleções passadas, sustentava financeiramente a vida perfeita que ela ostentava. Passou-se um ano assim. Depois 2. E as coisas não melhoraram. Ryan continuava no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário. Chloe ainda não tinha encontrado o emprego perfeito. Eles ainda precisavam dos meus $2.000 por mês. E eu continuava invisível no meu próprio ato de generosidade. Comecei a sentir algo que nunca havia sentido antes em relação à minha nora. Não era ódio, o ódio é forte demais, ativo demais. Era algo mais frio, mais profundo. Era decepção misturada com ressentimento, uma combinação que se instalou no meu peito como uma pedra que cresce lentamente. Mas eu mantive a paz. Engoli minhas palavras. Sorri quando tive que sorrir, porque era o que eu fazia a vida inteira. Manter a paz significava engolir a própria voz. E eu havia aperfeiçoado essa arte até que se tornou instintiva até aquela tarde, até aquele momento em que Chloe decidiu que meu silêncio era permissão para me humilhar. Estávamos conversando sobre uma viagem que eles estavam planejando, algo em torno de uma semana em Cancún, num resort com tudo incluído. Comentei, sem pensar muito, que parecia maravilhoso, mas caro. E foi nesse momento que Chloe soltou aquela risada que mudaria tudo. Eleanor, quando se tem uma família bem-sucedida, essas despesas não são um problema. Meus pais são bem-sucedidos e ricos, ao contrário de você, que é pobre. É por isso que eles podem se dar a esses luxos e nos ajudar quando precisamos. O silêncio tomou conta da sala. Ryan estava paralisado, com o garfo a meio caminho da boca. E eu, depois de 3 anos engolindo palavras, sendo invisível, sustentando uma vida que ela nem sabia que eu sustentava, decidi que já era o suficiente. Recostei-me na cadeira e senti algo estranho percorrer meu corpo. Era como se todos aqueles anos de silêncio, de engolir palavras, de sorrir quando deveria estar chorando, tivessem se concentrado em um único ponto dentro do meu peito.
E agora esse ponto estava prestes a explodir. Mas não explodiu em gritos ou lágrimas. Explodiu com algo muito mais poderoso, com a verdade dita com calma. Então vou parar de te mandar dinheiro e de pagar a hipoteca desta casa. Agora o problema é seu. As palavras saíram da minha boca com uma serenidade que eu nem reconhecia em mim. Eu não as gritei. Não as cuspi com raiva. Pronunciei-as com a mesma tranquilidade com que se anuncia que haverá um amanhã. E talvez seja isso que as tornou ainda mais devastadoras, a calma, o controle absoluto na minha voz enquanto eu observava o mundo de Chloe começar a desmoronar diante de seus olhos. Ryan deixou cair o garfo. O som do metal contra a cerâmica ecoou no silêncio como um tiro. Seu rosto perdeu toda a cor. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu a princípio. E então, finalmente, aquela pergunta que mudaria tudo. Que dinheiro? Sua voz soava oca, distante, como se viesse do fundo de um poço. Que hipoteca? Chloe estava me encarando. Sua expressão passou de deboche para confusão em questão de segundos. O sorriso arrogante que ela tinha momentos antes estava congelado em seu rosto como uma máscara mal ajustada. Do que ela está falando? Perguntou ela, olhando primeiro para Ryan e depois para mim. Ryan, do que sua mãe está falando? Mas Ryan não conseguia falar. Ele me olhava com uma mistura de pânico e súplica, como uma criança que acabou de ser pega fazendo algo proibido. E naquele momento, eu entendi algo terrível. Meu filho nunca planejou contar a verdade para a esposa. Nunca. Ele não estava esperando o momento certo. Ele simplesmente esperava que eu permanecesse invisível para sempre. Ryan, eu disse suavemente, ainda com aquela calma que me surpreendeu até a mim mesmo. Acho que está na hora de você contar para sua esposa, que pagou $60.000 da entrada desta casa e que vem pagando $2.000 por mês nos últimos 3 anos para cobrir a hipoteca que vocês dois não conseguem pagar sozinhos. Observei as palavras atingirem Chloe como tapas invisíveis. Sua boca se abriu ligeiramente. Seus olhos, aqueles olhos que sempre me encararam com condescendência, agora mostravam algo que eu nunca tinha visto neles, choque genuíno. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou. Então, virou-se para Ryan com mais firmeza. Ryan, diga a ela que isso não é verdade. Ryan tinha as mãos sobre a mesa, os nós dos dedos brancos pela pressão. Ele respirava rápido, rápido demais. Quando falou, sua voz saiu embargada. Chloe, eu ia te contar. Eu ia mesmo. Diga-me o quê? A voz de Chloe subiu uma oitava. Diga-me exatamente o quê, Ryan? Que minha mãe nos ajudou com a entrada. E que ela tem nos ajudado com as prestações mensais porque meu salário não era suficiente. E o quê? Chloe se levantou. Suas mãos tremiam. Termine a frase, Ryan. E eu o quê? E você não trabalha, completei a frase por ele. Minha voz ainda estava calma, quase gentil. Você está procurando o emprego perfeito há 3 anos, Chloe. Enquanto isso, eu tenho pago por esta casa onde você mora, esta casa da qual você se gaba, esta casa que você acha que é a prova do seu sucesso. Chloe olhou para mim como se tivesse acabado de ver um fantasma. E talvez fosse isso que eu tivesse sido para ela o tempo todo, um fantasma, uma presença que ela tolerava, mas nunca realmente via, alguém que existia à margem de sua vida perfeita, útil apenas para preencher espaço em reuniões familiares. Não acredito em você, disse ela finalmente. Mas sua voz não demonstrava convicção. Meus pais teriam me dito se você precisasse de ajuda. Abri minha bolsa, aquela bolsa de couro gasta que eu usava há anos, e peguei meu celular. Meus dedos, tremendo pela primeira vez em toda a conversa, abriram o aplicativo do meu banco. Virei o celular e o coloquei sobre a mesa na frente de Chloe. Aqui está a transferência de $60.000 que fiz há 3 anos. E aqui estão as transferências mensais de $2.000 todos os meses, sem falta, durante 36 meses. $72.000 no total. Você pode conferir as datas, os valores, tudo. Chloe inclinou-se sobre a mesa e olhou para a tela. Observei seus olhos percorrerem os números, as datas, as confirmações bancárias.
Seu rosto passou por uma dúzia de expressões em questão de segundos: descrença, confusão, raiva, vergonha. Quando ela ergueu os olhos, já não me olhava com condescendência. Olhava para mim com algo muito mais complexo, algo que parecia uma mistura de humilhação e fúria. Ryan, disse ela sem desviar o olhar de mim. Diga-me que isso é algum tipo de piada de mau gosto. Não é brincadeira, respondeu ele em voz quase inaudível. Mamãe tem nos ajudado porque eu não ganho o suficiente, porque precisávamos de ajuda. E eu não te contei porque sabia que você ficaria mal, que pensaria que eu não era capaz de sustentar esta casa, que eu ficaria mal. Chloe se virou para ele, e pela primeira vez eu vi algo se quebrar em sua fachada perfeita. Que eu me sentiria mal. Ryan, você mentiu para mim durante 3 anos. Todas as vezes que você pediu para sua mãe vir nos visitar, todas as vezes que ela trouxe comida, todas as vezes que eu falei sobre nossas conquistas na frente dela, você sabia. Você sabia que ela estava pagando por tudo isso. E você me deixou passar vergonha. Eu não queria que você se sentisse inferior, Ryan tentou explicar, levantando-se também. Seus pais sempre tiveram muito. Eles sempre te deram tudo, e eu só queria que você tivesse o mesmo, que você não sentisse que fez uma escolha errada ao se casar comigo. Escolheu mal? Chloe soltou uma risada amarga, nada parecida com aquela risada zombeteira de antes. Escolheu mal? O que eu escolhi mal foi confiar em você. O que eu fiz de errado foi acreditar que esta vida era real, que nós a tínhamos construído juntos. E acontece que estivemos vivendo da caridade da sua mãe esse tempo todo, da mulher que ela não terminou a frase, mas não precisava. Todos nós sabíamos o que ela ia dizer. Afastar-me da mulher que eu desprezava. Afastar-me da mulher que eu tratava como se fosse inferior. Afastar-me da mulher cujo dinheiro sustentava minha vida fantasiosa enquanto eu me vangloriava de uma riqueza que nunca me pertenceu. Levantei-me devagar. Meus joelhos protestaram um pouco, mas me mantive firme. Guardei o celular na bolsa e a fechei com um clique suave que ecoou no silêncio tenso da sala. Não foi caridade, eu disse, olhando Chloe diretamente nos olhos. Foi amor. Foi uma mãe ajudando seu filho, porque é isso que as mães fazem. Mas havia uma condição, uma única condição. Eu pedi a Ryan para te contar a verdade, para ser honesto com você sobre a origem do dinheiro, porque eu não precisava da sua gratidão, Chloe. Mas eu merecia o seu respeito. E, em vez disso, durante 3 anos, você me tratou como se eu fosse invisível, como se minha vida simples fosse motivo de pena, como se o fato de eu não me gabar de riqueza significasse que eu não tenho valor. Eleanor, eu não, Chloe começou, mas eu levantei a mão. Deixe-me terminar. Ouvi durante 3 anos. Agora é a minha vez de falar. Eu ouvi você falar sobre seus pais bem-sucedidos, sobre as propriedades deles, os negócios deles, tudo que eles têm e tudo que eles te deram. E eu nunca disse nada porque não queria causar problemas, porque queria que meu filho fosse feliz, porque acreditava que o amor que eu sentia por Ryan era motivo suficiente para ficar calada enquanto você me fazia sentir pequena a cada visita. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Chloe, mas eu não podia impedi-las agora. 3 anos de palavras não ditas buscavam uma saída. Mas hoje você ultrapassou os limites. Hoje você decidiu que minha humildade era fraqueza, que meu silêncio era permissão para me humilhar publicamente. E naquele momento eu decidi que não vou mais ser invisível. Não vou continuar pagando por uma vida que você nem sequer valoriza, em uma casa onde não sou respeitada. Caminhei em direção à porta da frente com passos lentos e firmes. Cada passo ecoava no silêncio absoluto que minhas palavras haviam deixado para trás. Eu podia sentir os olhares fixos em minhas costas, o peso da verdade que acabará de explodir no meio daquela sala de estar perfeitamente decorada. Minha mão tocou a maçaneta, aquele metal frio que, de alguma forma, me ancorava à realidade do que eu acabará de fazer. Mãe, espera. A voz de Ryan soava desesperada, embargada. Por favor, não vá embora assim. Podemos conversar sobre isso. Podemos resolver isso. Parei, mas não me virei. Se eu olhasse nos olhos naquele momento, se visse a dor em seu rosto, eu poderia fraquejar. E eu não podia me dar ao luxo de fraquejar agora, não depois de finalmente ter encontrado minha voz. Não há nada para consertar, Ryan. Você tomou decisões. Você decidiu mentir para sua esposa por 3 anos.
Você decidiu me transformar em seu segredo, seu cúmplice silencioso em uma mentira que eu nunca pedi para guardar. E agora vocês dois terão que conviver com as consequências dessas decisões. Mas você não pode simplesmente cortar o dinheiro assim. Era Chloe quem falava agora, e sua voz havia perdido toda a arrogância que a caracterizava. Ela parecia assustada, vulnerável. Esta casa, a hipoteca, não podemos pagar sem a sua ajuda. Eles vão executar a hipoteca. Vamos perder tudo. Então me virei lentamente. Olhei para os dois parados no meio daquela sala de estar que eu ajudara a comprar, Ryan com os olhos vermelhos, as mãos tremendo ao lado do corpo, Chloe com o rímel borrado, as mãos cobrindo a boca como se pudesse impedir as palavras que já haviam saído. Seus pais são bem-sucedidos e ricos, Chloe, segundo suas próprias palavras de 10 minutos atrás. Tenho certeza de que eles poderão te ajudar. Afinal, não é isso que famílias bem-sucedidas fazem? Ajudam seus filhos? Vi algo se quebrar nos olhos de Chloe, uma pequena rachadura a princípio, mas que se alastrou rapidamente. Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu, apenas um som engasgado, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Eles não podem, ela sussurrou finalmente. Meus pais não podem nos ajudar agora. Eles estão passando por um momento complicado com os negócios deles. Que conveniente, respondi sem demonstrar nenhuma emoção na voz. Que incrível conveniência que, justo agora, quando você precisa deles, a família bem-sucedida não possa ajudar. Mãe, por favor. Ryan deu um passo em minha direção. Eu sei que cometi um erro enorme, mas você não pode nos punir assim. Você não pode simplesmente nos deixar cair desse jeito. Te punir? Repeti a palavra como se a ouvisse pela primeira vez. Não estou te punindo, Ryan. Estou simplesmente parando de carregar um fardo que nunca deveria ter sido meu. Seu casamento, sua casa, suas finanças são sua responsabilidade, não minha. Por 3 anos, assumi uma responsabilidade que não era minha. E fiz isso por amor. Mas o amor não pode existir onde não há respeito. E esta noite ficou muito claro que não sou respeitada nesta casa. Eu te respeito, disse Ryan, com a voz embargada. Mãe, eu te respeito. Eu te amo. Você é a coisa mais importante para mim. Se isso fosse verdade, você não teria me transformado em seu segredo vergonhoso. Se isso fosse verdade, você teria defendido minha honra quando sua esposa me menosprezava em todas as visitas. Se isso fosse verdade, você teria sido honesto desde o início. Chloe afundou no sofá, aquele sofá cinza pérola que provavelmente custou mais do que eu gastei em 6 meses. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era um choro delicado. Era um soluço desesperado e gutural, o choro de alguém vendo seu mundo desmoronar. Me desculpe, disse ela entre soluços. Me desculpe, Eleanor. Você tem razão. Eu te tratei muito mal. Fui arrogante e cruel, e você não faz ideia do quanto me arrependo disso agora. Mas, por favor, não faça isso conosco. Somos família. Uma família se constrói sobre a honestidade, respondi. E não houve honestidade aqui, apenas segredos, mentiras e aparências. Você construiu uma vida de papelão pintada de dourado, e agora que a chuva está caindo, está descobrindo que o papelão se desfaz. Abri a porta. O ar fresco da noite atingiu meu rosto e, por um instante, senti como se pudesse respirar fundo pela primeira vez em horas. Antes de partir, virei-me uma última vez. Você tem até o final do mês. Farei a última transferência de $2.000 deste mês porque não quero que você perca a casa imediatamente. Isso lhe dá 30 dias para encontrar uma solução. Consiga outros trabalhos. Venda o carro, se precisar. Peça ajuda aos pais bem-sucedidos da Chloe. Ou melhor ainda, reconheça que você está vivendo além das suas possibilidades e encontre algo mais condizente com a sua realidade. Mas seja qual for a sua decisão, você terá que fazê-la sem o meu dinheiro. Mãe, Ryan tentou se aproximar, mas parou no meio do caminho, como se uma parede invisível o estivesse impedindo. E Ryan, acrescentei, olhando diretamente, da próxima vez que você quiser ajudar alguém que ama, não faça disso um segredo. Segredos corroem tudo que tocam.
e esse segredo corroeu seu casamento desde o primeiro dia. Saí e fechei a porta atrás de mim. O som foi definitivo, como o fechamento de um capítulo. Caminhei até a rua onde havia estacionado meu carro, aquele carro velho, mas confiável, que comprei há 10 anos e que ainda funcionava perfeitamente. Minhas mãos tremiam quando tirei as chaves da bolsa, não de medo ou arrependimento. Tremiam pela adrenalina de ter feito algo que deveria ter feito há muito tempo. Sentei-me no banco do motorista e fechei os olhos. As lágrimas começaram a cair então, agora que eu estava sozinha, agora que ninguém podia me ver. Não eram exatamente lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de 3 anos me reprimindo, mordendo a língua, me fazendo pequena para que os outros pudessem se sentir grandes. Chorei pelo relacionamento com minha nora que nunca existiu e provavelmente nunca existirá. Chorei pelo meu filho, que escolheu o caminho fácil das mentiras em vez do caminho difícil da verdade. E chorei por mim mesma, pela mulher que fora forte o suficiente para apoiar os outros, mas que se esquecera de apoiar a si mesma. Quando finalmente liguei o carro e comecei a dirigir de volta para casa, senti algo estranho no peito. Levei alguns minutos para reconhecer, porque fazia muito tempo que não sentia isso. Era paz, uma paz estranha, tingida de tristeza, mas paz mesmo assim. Pela primeira vez em 3 anos, não precisei fingir. Não precisei sorrir quando queria chorar. Não precisei ser invisível. Cheguei em casa, aquela casa modesta com suas cortinas desbotadas e móveis antigos, a mesma casa que Chloe olhou com desdém na primeira vez que Ryan a trouxe para me conhecer. Entrei e acendi as luzes da sala. Tudo estava exatamente onde eu havia deixado, as fotografias do meu marido na lareira, o tapete tecido à mão que minha mãe me dera décadas atrás, os livros empilhados ao lado do sofá porque eu nunca tive prateleiras suficientes para todos eles. Preparei uma xícara de chá e sentei-me na minha poltrona favorita, aquela que estava um pouco afundada do lado esquerdo de tanto uso. Dei o primeiro gole e deixei o calor se espalhar pelo meu corpo. Meu celular vibrou, uma mensagem do Ryan. Não abri. Depois outra, e outra. 5 mensagens no total. Deixei-as sem ler, não por crueldade, mas porque sabia que se as lesse, se visse seus pedidos desesperados de desculpas, eu poderia ceder. E eu não podia permitir isso, ainda não. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. E quando acordei na manhã seguinte com o sol entrando pela janela do meu quarto, soube que algo fundamental havia mudado. Eu havia recuperado algo que perderá sem nem perceber, minha dignidade. E embora o preço tivesse sido alto, embora eu soubesse que as próximas semanas seriam difíceis, eu não me arrependi. Porque às vezes amar alguém significa parar de salvá-lo. E às vezes respeitar a si mesmo significa deixar de ser invisível. Foram 5 dias até Ryan aparecer à minha porta, 5 dias em que meu celular não parou de vibrar com mensagens que eu me recusava a ler, 5 dias em que me dediquei às minhas rotinas simples, regar as plantas, ler os livros que eu havia adiado, cozinhar só para mim pela primeira vez em anos. Havia algo estranhamente libertador em preparar uma pequena porção de sopa, em não ter que pensar no gosto de ninguém, em comer quando eu estava com fome e não quando o relógio ditava que era a hora do jantar em família. Mas naquela tarde de quinta-feira, quando ouvi a campainha, eu já sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Uma mãe sempre sabe. Abri a porta e lá estava Ryan, com as mesmas roupas que usava para trabalhar, mas amassadas como se tivesse dormido com elas. Tinha olheiras profundas e uma barba por fazer de vários dias que o fazia parecer mais velho do que seus 35 anos. Mãe, disse ele, e sua voz embargou ao pronunciar essa única palavra. Dei um passo para o lado e o deixei passar. Não disse nada. Apenas fechei a porta e fui até a cozinha, onde tinha café fresco. Servi-lhe uma xícara sem perguntar se ele queria. Ele sentou-se à mesa em seu lugar de sempre e envolveu as mãos na caneca como se precisasse do calor para não desmoronar. Chloe foi embora, disse-lhe finalmente. Ela foi para a casa dos pais há 3 dias. Ela disse que precisa de tempo para pensar, que não consegue ficar naquela casa sabendo que cada tijolo é uma mentira. Sentei-me à sua frente, mas não disse nada. Aprendi que, às vezes, o silêncio é a resposta mais eloquente. Mãe, tudo está desmoronando. No trabalho, me ofereceram hora extra, mas não é suficiente. Fiz as contas e, mesmo trabalhando 14 horas por dia, não consigo pagar a hipoteca inteira. Vamos perder a casa.
E talvez seja isso que merecemos. Talvez, respondi suavemente, não com crueldade, mas com a honestidade que nosso relacionamento precisava há anos. Ryan ergueu os olhos, surpreso com minha resposta direta. Mas então assentiu lentamente. Você tem razão. Nós merecemos perder tudo. Eu mereço perder tudo. Eu te usei, mãe. Eu te transformei na minha solução fácil, e eu nem tive coragem de ser honesta sobre isso. E o pior é que eu deixei a Chloe te tratar daquele jeito. Cada vez que ela fazia aqueles comentários, cada vez que ela comparava a família dela com a nossa, eu simplesmente ficava calada porque se eu te defendesse, teria que admitir a verdade. E agora, perguntei. Você veio pedir perdão ou pedir dinheiro? A pergunta foi dura, eu sei, mas eu precisava saber. Precisava entender se meu filho estava finalmente amadurecendo ou se estava apenas buscando mais uma muleta. Estou aqui para pedir perdão, respondeu ele, e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Só isso. Não espero que você me perdoe hoje ou amanhã. Talvez você nunca me perdoe, mas eu precisava que você soubesse que entendo o que fiz, que falhei com você não apenas como filho, mas como ser humano. E se eu perder a casa, se Chloe me deixar, se eu perder tudo, é o preço que tenho que pagar por ser um covarde. Algo dentro de mim se amoleceu, não completamente, mas o suficiente. Estendi a mão por cima da mesa e toquei a dele. Estava fria, trêmula. Eu te perdoo, eu disse, e observei seus ombros tremerem com o soluço que ele vinha segurando. Mas te perdoar não significa que voltaremos a ser como éramos. As coisas mudaram, Ryan. Eu mudei. Não serei mais a solução invisível para os seus problemas. Não ficarei calada quando deveria falar. Eu sei, ele sussurrou. E tudo bem. É mais do que bem. É o que deveria ter acontecido anos atrás. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, tomando café sem a necessidade de preencher cada segundo com palavras. E naquele silêncio, senti algo começar a se curar, não tudo, ainda não, mas era um começo. Naquela noite, depois que Ryan foi embora, fiquei pensando em Chloe, naquela família rica e bem-sucedida da qual ela tanto se gabava. Algo em toda a história não fazia sentido. Se eles realmente tinham tanto dinheiro, por que Chloe não pediu ajuda aos pais durante todos esses anos? Por que ela aceitou viver em uma situação financeira precária quando supostamente tinha acesso a toda aquela riqueza familiar? No dia seguinte, liguei para Arthur. Arthur era amigo do meu marido há décadas. Ele era advogado especializado em direito imobiliário e finanças corporativas. Mantivemos contato após a morte do meu marido, com telefonemas ocasionais e almoços a cada poucos meses. Eleanor, que surpresa, disse-lhe ao atender. Como você está? Preciso de um favor, Arthur, e preciso da sua total discrição. Houve uma pausa. Você está me preocupando. O que está acontecendo? Contei-lhe a história, não todos os detalhes, mas o suficiente. Dei-lhe os nomes dos pais de Chloe, Richard e Cynthia Sandoval. Disse-lhe que supostamente tinham propriedades e negócios bem-sucedidos, mas que algo em toda a narrativa me parecia suspeito. Me dê alguns dias, disse Arthur. Tenho acesso a registros públicos. Se houver algo para encontrar, eu encontrarei. 3 dias depois, Arthur apareceu na minha casa com uma pasta de papel pardo cheia de documentos. Ele tinha uma expressão séria enquanto se sentava à minha frente na sala de estar. Eleanor, o que vou lhe dizer não é agradável. Me conte mesmo assim. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar documentos, registros de imóveis, relatórios de crédito, documentos judiciais. A cada página que virava, a imagem da família bem-sucedida de Chloe desmoronava como um castelo de areia sob a maré. Richard Sandoval teve vários negócios nos últimos 20 anos, explicou Arthur. Todos faliram. Ele tem processos judiciais pendentes por dívidas não pagas. A casa em que moram não é deles, estão alugando e já estão com 3 meses de aluguel atrasado. O carro que ele dirige, aquele suposto carro importado, está em nome de uma financeira e tem 6 parcelas atrasadas. Estão prestes a retomá-lo. Senti meu estômago se contrair. As propriedades que eles supostamente possuem no litoral nunca existiram ou, se existiram, eles as perderam há anos.
Cynthia trabalhava como gerente em uma loja de departamentos, mas foi demitida há 8 meses devido a cortes de custos. Ela não conseguiu outro emprego desde então. Toda a família está sendo sustentada por cartões de crédito estourados. Tudo era mentira, sussurrei. Todo esse tempo, tudo era mentira. Não só isso, continuou Arthur, tirando o outro documento. Encontrei mais uma coisa. Há 6 meses, Richard tentou fazer um empréstimo usando a casa do seu filho como garantia. Seu filho provavelmente não sabe, mas alguém solicitou informações sobre a propriedade usando os dados pessoais de Ryan. O pedido foi rejeitado porque descobriram que Ryan não era o único titular da dívida, que havia transferências regulares de uma terceira pessoa. De você. O ar saiu dos meus pulmões. Você está dizendo que eles tentaram usar a casa do meu filho como garantia para suas dívidas? É exatamente isso que estou dizendo. E tem mais. Chloe sabia das dificuldades financeiras de Ryan desde o início. Encontrei e-mails entre ela e a mãe, de 3 anos atrás, nos quais discutiam como lidar com a situação da sogra, que tinha propriedades e economias. As palavras exatas que Cynthia usou foram: essa mulher é sua garantia. Mantenha-a por perto. Ponto final. Eu me senti mal literalmente, precisei me levantar e ir até a janela para respirar ar fresco. Durante todo esse tempo, todos esses anos, não tinha sido uma coincidência. Não tinha sido apenas orgulho ou falta de comunicação. Tinha sido um plano, uma estratégia calculada para acessar meu dinheiro sem o meu conhecimento. A Chloe nunca procurou o emprego perfeito, não é? Perguntei sem me virar. Não há registro de que ela tenha enviado um único currículo nos últimos 3 anos, confirmou Arthur. Eleanor, acho que o plano deles era fazer com que você colocasse a casa no nome de Ryan e Chloe juntos e depois a usasse como garantia para tirar a família das dívidas. Virei-me para encará-lo. Ryan sabe de alguma coisa disso? Não creio. Pelo que vi nos documentos, todas as comunicações foram entre Chloe e os pais dela. Seu filho parece ter sido tão usado como peão nisso tudo quanto você. Não consegui dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles documentos, aqueles e-mails onde me chamavam de apólice de seguro, onde planejavam usar meu filho como moeda de troca para chegar ao meu dinheiro. A raiva que eu sentia não era quente nem explosiva. Era fria, calculada, daquelas que te fazem pensar com absoluta clareza. Durante anos, me culpei por não ter percebido os sinais, por ter sido ingênua. Mas descobri que não havia sinais para perceber. Era uma armadilha desde o início, construída com sorrisos falsos e mentiras perfeitamente ensaiadas. Na manhã seguinte, liguei para Ryan. Preciso que você venha até a casa e traga a Chloe. É importante. Mãe, a Chloe ainda não quer falar comigo. Ela está na casa dos pais dela. Então diga a ela que, se ela não vier, eu irei até lá. E acredite, Ryan, ela prefere que essa conversa aconteça em particular. Houve um longo silêncio. O que foi? Você está me assustando. Você deveria estar. Te vejo às 4 horas da tarde. Não se atrase. Liguei também para Arthur e pedi que ele estivesse presente. Eu precisava de uma testemunha. Precisava de alguém cuja palavra tivesse peso. Às 4 horas em ponto, Ryan chegou. Ele estava sozinho. Chloe disse que não virá, que não tem nada para conversar com você. Então ligue para ela agora mesmo e coloque no viva voz, eu disse com uma calma que surpreendeu até o Ryan. Diga a ela que tenho informações sobre as tentativas do pai dela de usar sua casa como garantia para empréstimos fraudulentos. Diga a ela que tenho cópias de e-mails entre ela e a mãe discutindo como me manipular para ter acesso ao meu dinheiro. E diga a ela que, se ela não estiver aqui em 30 minutos, todas essas informações irão diretamente para um advogado para que ele tome as medidas legais cabíveis. Vi a cor sumir do rosto de Ryan. O que você está dizendo? Ligue para ela. Com as mãos trêmulas, Ryan pegou o celular e discou. Chloe atendeu ao terceiro toque. Ryan, eu já te disse isso. Chloe, minha mãe está aqui e disse que tem informações sobre seu pai tentando usar nossa casa como garantia e sobre e-mails entre você e sua mãe. O silêncio do outro lado da linha era absoluto, tão longo que Ryan checou o celular para ter certeza de que a ligação não havia caído.
Estou a caminho, disse Chloe finalmente, e sua voz soava diferente e fraca, assustada. Ela chegou 25 minutos depois, acompanhada dos pais. Richard e Cynthia entraram na minha casa com a mesma arrogância de sempre, mas agora eu conseguia ver as rachaduras, o terno de Richard brilhando nos cotovelos de tanto uso, a bolsa de Cynthia uma imitação barata de uma marca cara, e os sapatos de ambos precisando desesperadamente de uma limpeza. Como eu não tinha percebido isso antes? Porque eu não estava procurando, porque eu havia aceitado a narrativa que me venderam sem questionar. Arthur já estava sentado na sala de estar, com sua pasta de couro ao lado. Sua presença mudou imediatamente a dinâmica do ambiente. Não era mais uma reunião familiar. Era algo oficial. Obrigado por virem, eu disse sem demonstrar qualquer emoção na voz. Por favor, sentem-se. Chloe parecia ter chorado por dias, a maquiagem borrada, o cabelo sujo preso num rabo de cavalo desarrumado. Cynthia mantinha o queixo erguido, mas seus olhos alternavam nervosamente entre Arthur e eu. Richard era o único que tentava manter a fachada. Eleanor, não sei o que esse cavalheiro lhe disse, começou ele, gesticulando para Arthur com desdém, mas posso lhe garantir que... Sente-se, Sr. Sandival, disse Arthur em tom que não admitia contestação. E, por favor, abstenha-se de falar até que seja sua vez. Isto não é uma negociação. É uma apresentação de fatos. Richard abriu a boca para protestar, mas Cynthia tocou em seu braço, e ele afundou no sofá com uma expressão furiosa. Ryan estava parado junto à porta, observando a cena incrédulo. Alguém pode, por favor, explicar o que está acontecendo? Sente-se, filho, eu disse suavemente. Você vai querer estar sentado para isso. Arthur abriu sua pasta e tirou a pasta de papel pardo. Colocou-a sobre a mesa de centro com um som seco que fez todos se assustarem um pouco. Nesta pasta encontram-se documentos públicos que detalham a real situação financeira da família Sandival, começou Arthur. Incluem relatórios de crédito, registros de imóveis, documentos judiciais relativos a dívidas não pagas e comunicações por e-mail obtidas legalmente que revelam um padrão de fraude e manipulação. Isso é ridículo, disparou Richard. Vocês não têm o direito de investigar nossas vidas privadas. Registros públicos são exatamente isso, públicos, respondeu Arthur sem hesitar. E as comunicações por e-mail foram fornecidas voluntariamente por um servidor que detectou atividade suspeita relacionada a possível fraude de identidade. Mas, se preferir, posso ligar para as autoridades e podemos discutir isso em uma delegacia, em vez de aqui na sala de estar. Richard calou-se. Cynthia começou a chorar silenciosamente. Vamos começar pelo básico, continuei, assumindo o controle da conversa. Você não tem propriedades. Você não tem negócios bem-sucedidos. A casa onde você mora é alugada e você está com 3 meses de aluguel atrasado. Você tem várias ações judiciais contra você por dívidas não pagas. Sua situação financeira é desesperadora e tem sido assim há anos. Todo mundo passa por momentos difíceis, Cynthia tentou se defender, fungando. Isso não significa que você mentiu, interrompi. Você mentiu sobre quem você é. Você mentiu sobre o que você tem. E você usou essas mentiras para manipular meu filho e ter acesso ao meu dinheiro. Virei-me para Chloe, que estava de cabeça baixa, incapaz de me olhar nos olhos. Chloe, você sabia desde o início que Ryan não ganhava o suficiente para manter a casa. Você sabia que eu estava ajudando. E em vez de sentir gratidão, em vez de ter a decência de ser honesta, você arquitetou uma estratégia com seus pais para tirar mais dinheiro de mim. Mantenha-a por perto, escreveu sua mãe. Ela é sua garantia. Essas foram as palavras exatas dela. Não é verdade. Chloe ergueu o olhar, com os olhos arregalados de pânico. Eu não fiz isso, foi minha mãe. Eu não concordei com. Aqui está sua resposta, disse Arthur, tirando uma cópia impressa do e-mail. Você tem razão, mãe. Enquanto Ryan achar que pode me fazer feliz, ele vai continuar pedindo ajuda para a mãe dele. E ela é orgulhosa demais para admitir que não pode continuar ajudando. Essas são as suas palavras, Chloe. De 2 anos e meio atrás. Ryan levantou-se tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Não pode ser verdade. Diga-me que não é verdade, Chloe. Diga-me que você não me usou desse jeito.
Chloe não respondeu. Ela apenas chorou, com as mãos cobrindo o rosto. E tem mais, continuou Arthur, implacável. Há 6 meses, o Sr. Sandoval tentou obter informações sobre a propriedade de Ryan para usá-las como garantia para um empréstimo. A tentativa foi detectada e rejeitada, mas a intenção estava lá. Ele estava preparando o terreno para, eventualmente, falsificar documentos e usar a casa como garantia para suas dívidas. Essa é uma acusação séria, gaguejou Richard. Você não tem provas de que eu... Tenho o requerimento com seu nome e assinatura, interrompeu Arthur. Tenho o relatório de investigação preliminar da instituição financeira. E tenho provas suficientes para apresentar queixa-crime por tentativa de fraude e roubo de identidade. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Ryan olhava para Chloe como se ela fosse uma estranha, como se os 3 anos de casamento tivessem evaporado num instante. Por quê? Perguntou ele finalmente, com a voz embargada. Por que você fez isso comigo? Eu te amava. Eu teria feito qualquer coisa por você. Porque somos pobres, gritou Cynthia de repente, levantando-se. Porque sua mãe tem dinheiro e nós não, porque a vida é injusta e às vezes você tem que fazer o que for preciso para sobreviver. Você acha que é fácil viver endividado? Você acha que é fácil ver tudo desmoronar enquanto outros têm economias guardadas? Então arrume um emprego, respondi friamente. Corte suas despesas, viva dentro das suas possibilidades. Essas são as opções que as pessoas honestas têm. O que as pessoas honestas não fazem é arquitetar um esquema elaborado usando a própria filha como isca. Não chame isso assim, implorou Chloe. Não foi um golpe. Eu amo o Ryan. Eu realmente o amo. Você tem uma maneira muito peculiar de demonstrar amor, eu disse. Amor é honestidade. Amor é respeito. Amor não é usar seu parceiro como instrumento para enganar a própria mãe. Ryan continuava parado, imóvel, encarando Chloe como se a visse pela primeira vez. E talvez estivesse mesmo, talvez finalmente estivesse vendo a pessoa real por trás da máscara perfeita que ela usará durante todos esses anos. Eu observei cerrar os punhos ao lado do corpo, o maxilar se contraindo enquanto processava cada palavra, cada revelação. 3 anos, disse-lhe finalmente, com a voz trêmula de raiva contida. 3 anos vivendo uma mentira. 3 anos sendo seu fantoche enquanto você e sua família me usavam para chegar até minha mãe. E o pior é que eu deixei você fazer isso. Fui tão estúpido, tão cego, que deixei você tratá-la como lixo enquanto ela pagava pelo nosso sustento. Ryan, por favor. Chloe estendeu a mão para ele. Mas Ryan recuou como se o toque dela fosse queimá-lo. Não me toque. Nunca mais me toque. Richard se levantou então, numa última tentativa de manter o mínimo de dignidade. Isso é um absurdo. Vamos lá, Cynthia. Chloe, não precisamos ficar aqui ouvindo essas acusações ridículas. Sente-se, Sr. Sandoval, disse Arthur, com uma voz tão cortante que me fez estremecer. Ou posso fazer um telefonema e haverá policiais à sua porta em 20 minutos. Tentativa de fraude de identidade é crime federal. O senhor pode pegar de 5 a 10 anos de prisão. O senhor realmente quer arriscar sair por aquela porta agora? Richard parou abruptamente no meio do movimento. Viu o medo genuíno surgir em seus olhos pela primeira vez. Todo o seu orgulho, toda a sua arrogância, evaporaram num instante. Ele afundou de volta no sofá, de repente parecendo que realmente era um homem desesperado que havia entrado num jogo perigoso e perdido. O que você quer? Perguntou Cynthia com a voz embargada. Dinheiro? Nós não temos dinheiro nenhum. Você sabe disso. Quer nos ver na cadeia? Isso te daria alguma satisfação? Não quero o seu dinheiro, respondi. E, sinceramente, não quero ver vocês na cadeia, embora seja provavelmente o que vocês merecem. O que eu quero é que essa farsa acabe, que as mentiras cessem e que cada um de vocês enfrente as consequências de seus atos. Virei-me para Arthur. Quais são as nossas opções legais? Arthur ajustou os óculos e conferiu suas anotações. Podemos apresentar queixa-crime por tentativa de fraude. Isso levaria a uma investigação formal, possível pena de prisão para o Sr. Sandoval e antecedentes criminais permanentes.
Ou podemos chegar a um acordo em que a família Sandoval assine documentos legais admitindo seus atos, prometendo não ter contato futuro com Eleanor ou Ryan e renunciando a qualquer reivindicação sobre propriedades ou finanças relacionadas a esta família. E se não assinarmos? Perguntou Richard com um último lampejo de desafio. Então, iniciarei o processo legal amanhã de manhã, respondeu Arthur sem pestanejar. E posso garantir que, com as provas que tenho, você não só enfrentará acusações criminais, como todos os seus credores receberão cópias desses documentos. Sua reputação, o pouco que resta dela, será completamente destruída. Os processos cíveis o perseguirão por décadas. Eu vi Cynthia desmoronar. Não era um choro fingido. Era o colapso genuíno de alguém vendo seu mundo se desintegrar. Ela se agarrou ao braço de Richard, soluçando incontrolavelmente. Por favor, ela implorou. Por favor, não façam isso conosco. Cometemos erros. Erros terríveis. Mas somos seres humanos. Estamos com medo. Estávamos desesperados. O desespero não justifica a crueldade, eu disse com firmeza. Você não roubou apenas meu dinheiro. Você roubou minha dignidade. Você me diminuiu, me tornou insignificante, pobre em minha própria generosidade. E você fez isso de propósito, estrategicamente, enquanto planejava roubar mais. Levantei-me e fui até a janela, precisando de um momento para organizar meus pensamentos. Lá fora, a tarde estava chegando ao fim. Os postes de luz começavam a acender um a um. Havia algo de poético nisso, em como a escuridão revelava as luzes que sempre estiveram ali, esperando a sua vez. Vou fazer algo que você nunca fez por mim, eu disse sem me virar. Vou te dar uma chance. Uma única chance que você não merece. Virei-me para encará-los. Vocês vão assinar os documentos que Arthur preparou. Vão admitir tudo o que fizeram. Vão prometer ficar longe desta família para sempre. E em troca, eu não vou apresentar queixa-crime. Vocês podem seguir com suas vidas, mesmo que sejam vidas cheias de dívidas e das consequências de seus próprios atos. E Chloe? Perguntou Cynthia, olhando para a filha, que continuava olhando para baixo. Chloe é adulta, respondi. Ela fez as próprias escolhas e agora terá que conviver com as consequências. Mas ela não será mais problema meu. Voltei-me para minha nora. Já não sentia raiva dela, apenas uma profunda tristeza por tudo que poderia ter sido e nunca foi. Chloe, você me fez sentir como se eu não fosse suficiente, como se minha vida simples fosse motivo de vergonha. Mas a verdade é que minha vida simples é honesta. É real. Não é construída sobre mentiras e cartões de crédito. Eu não preciso fingir ser alguém que não sou para me sentir valiosa. E talvez essa seja a diferença entre nós. Chloe finalmente ergueu o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, repletos de uma tristeza que talvez fosse a coisa mais genuína que eu já vira nela. Me desculpe, ela sussurrou. Eu sei que é inútil agora, mas me desculpe. Você tem razão em tudo. Eu fui horrível com você. E não foi só por causa do dinheiro. Foi porque quando eu olhava para você, eu via tudo que eu não era. Você era real. Você era forte. E eu era apenas uma fachada vazia tentando parecer importante. Você poderia ter mudado isso a qualquer momento, eu lhe disse. Você poderia ter escolhido ser honesta. Mas você escolheu o caminho mais fácil da mentira. E agora esse caminho a trouxe até aqui. Ryan veio até mim então. Ele pegou minhas mãos e eu vi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mãe, me desculpe. Eu fui um covarde. Escolhi proteger meu orgulho em vez de proteger você. Falhei com você da pior maneira possível. E se você me der outra chance, passarei o resto da minha vida provando que posso ser o filho que você merece. Eu o abracei naquele momento porque, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Ele havia cometido erros terríveis. Tinha sido fraco e covarde, mas pelo menos agora ele conseguia enxergar suas falhas. Pelo menos agora ele estava disposto a encará-las. Você terá sua chance, sussurrei. Mas as coisas serão diferentes daqui para frente. Chega de segredos, chega de mentiras, e você terá que reconstruir sua vida sozinha. Estarei aqui como sua mãe, mas não como sua rede de segurança financeira.
Eu entendo, disse Ryan, agarrando-se a mim. E aceito isso completamente. Arthur retirou vários documentos de sua pasta. Estes são os acordos legais. Preciso que vocês três assinem, Richard, Cynthia e Chloe. Ao assinarem, vocês admitem os fatos apresentados hoje e concordam em não ter contato com Eleanor ou Ryan, exceto por meio de representação legal. Vocês também renunciam a qualquer direito sobre propriedades, heranças ou ativos financeiros desta família. E o divórcio? Perguntou Chloe em voz quase inaudível, olhando para Ryan. Ryan se afastou de mim e olhou diretamente para ela. Vou começar o processo amanhã. Este casamento acabou há muito tempo. Nós simplesmente não queríamos admitir. Chloe assentiu lentamente, aceitando o inevitável. Richard pegou a caneta que Arthur lhe ofereceu. Suas mãos tremiam enquanto assinava. Cynthia assinou em seguida, suas lágrimas manchando o papel. E, por fim, Chloe, com uma expressão de total derrota, acrescentou sua assinatura. Só mais uma coisa, eu disse antes que pudessem sair. Quero que saibam de algo. Eu não os odeio. Talvez devesse, mas não odeio. Sinto pena de vocês, pena porque construíram suas vidas em cima de mentiras e agora têm que viver em meio às ruínas. Voltarei para minha casa modesta, para minha vida simples, e dormirei em paz. Vocês poderão dizer o mesmo? Ninguém respondeu. Não havia resposta possível. A família Sandoval deixou minha casa naquela tarde como sombras derrotadas. Richard já não caminhava com a arrogância que antes o caracterizava. Cynthia se agarrava ao seu braço, ainda soluçando, com a maquiagem completamente borrada. Chloe foi a última a sair, parando por um instante na porta como se quisesse dizer algo mais. Mas, no fim, apenas baixou a cabeça e foi embora. Arthur permaneceu por mais alguns minutos, organizando os documentos assinados e certificando-se de que tudo estava em conformidade com a lei. Você fez a coisa certa, ele me disse antes de ir embora. Você foi mais generoso do que eles mereciam. Não fiz isso por eles, respondi. Fiz por mim mesma, porque não quero que a amargura consuma o resto da minha vida. Já perdi tempo demais sendo invisível. Não vou perder mais tempo me vingando. Arthur sorriu e me deu um abraço paternal. Seu marido teria orgulho de você. Eu tenho. Depois que ele saiu, Ryan e eu ficamos sozinhos na sala de estar. O silêncio era denso, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente podiam respirar depois de ficarem submersas por tempo demais. O que você vai fazer agora? Perguntei a ele. Ryan esfregou o rosto com as duas mãos, um gesto de completo esgotamento. Não sei. Acho que primeiro preciso encontrar um lugar mais barato para morar. A casa, não posso ficar com aquela casa. Nem quero ficar com ela. Cada parede me lembraria das mentiras. Vou vendê-la, quitar o que devo do financiamento e procurar um apartamento pequeno que eu realmente consiga pagar com o meu salário. Esse é um bom plano, eu disse. Um plano honesto. Vou arranjar um segundo emprego, continuou ele, e agora havia determinação em sua voz. Talvez algo de meio período à noite ou nos fins de semana. Não será fácil, mas preciso aprender a me sustentar. Preciso provar para você que consigo, que posso ser responsável pela minha própria vida. Você não precisa provar isso para mim, eu disse suavemente. Você precisa provar isso para si mesmo. Ryan assentiu com a cabeça, enxugando uma lágrima que escorria por sua bochecha. Você tem razão. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, mãe? Que eu realmente amava Chloe. Ou pelo menos amava a pessoa que eu pensava que ela era. Mas essa pessoa nunca existiu. Era só uma farsa, e eu fui tão estúpido que nem percebi. Você não é estúpido, eu disse. Você foi ingênuo. Há uma diferença. Ingenuidade é acreditar no melhor das pessoas. Estupidez é continuar acreditando nisso depois que elas provaram o contrário. Pelo menos você finalmente abriu os olhos. Ele ficou comigo naquela noite. Dormi no meu quarto e dei a ele o quarto de hóspedes, aquele quartinho que tinha sido dele quando criança e que agora eu só usava para guardar caixas velhas. Ouviu-se mexendo durante a noite, sem conseguir dormir, processando tudo o que tinha acontecido. E de manhã,
quando acordei e desci até a cozinha, encontrei-o preparando café. Bom dia, disse ele com um sorriso cansado. Pensei em preparar o café da manhã, mas aí me lembrei de que sou péssimo na cozinha, então fiz só café. Eu ri, e foi a primeira risada genuína que dei em semanas. O café está perfeito. Estávamos sentados à mesa da cozinha, como tantas vezes ao longo dos anos. Mas desta vez era diferente. Não havia segredos entre nós. Não havia mentiras pairando no ar. Havia apenas uma mãe e seu filho encontrando o caminho de volta um para o outro. Mãe, disse Ryan após um longo gole de café. Quero te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Sempre, respondi. Você pode me perdoar? De verdade, não apenas dizer as palavras, mas me perdoar de coração? Olhei nos seus olhos, aqueles olhos que eu conhecia desde que ele nascerá, e procurei dentro de mim a verdadeira resposta. Eu já te perdoei, eu disse finalmente. Mas perdoar não significa que tudo voltará a ser como era antes. Significa que não vou guardar ressentimento. Significa que estou te dando a chance de reconstruir nosso relacionamento. Mas essa reconstrução levará tempo e terá que ser baseada em ações, não apenas em palavras. Eu entendo, disse Ryan. E estou disposto a trabalhar pelo tempo que for necessário. As semanas seguintes foram uma verdadeira correria. Ryan colocou a casa à venda e, surpreendentemente, encontrou um comprador muito rápido, um jovem casal entusiasmado com a aquisição do seu primeiro imóvel. O preço que ele conseguiu foi suficiente para quitar o empréstimo bancário e ainda lhe deixar uma pequena quantia guardada. Não era muito, mas foi um começo honesto. Ele encontrou um apartamento de um quarto em um bairro mais modesto, a 20 minutos do trabalho. Era pequeno, com um piso de linóleo gasto e uma cozinha minúscula, mas tinha boa iluminação natural e estava limpo. Eu ajudei na mudança, carregando caixas e organizando seus poucos pertences. Chloe não apareceu. Ela mandou uma mensagem dizendo que enviaria alguém para buscar suas coisas mais tarde. É melhor assim, disse Ryan enquanto colocávamos seus livros em uma prateleira improvisada feita de tijolos e tábuas. Um rompimento limpo, sem mais drama. Ele também cumpriu a promessa de arrumar um segundo emprego. Encontrou algo em um armazém, trabalho braçal, carregando e descarregando mercadorias 3 noites por semana. Chegava em casa exausto, com os músculos doloridos. Mas havia algo diferente em seus olhos. Havia orgulho, o orgulho genuíno de alguém que ganha a vida com esforço honesto. Eu, por minha vez, também estava me reconstruindo. Tomei uma decisão importante durante aquelas semanas de reflexão. Vendi uma das propriedades que meu marido e eu havíamos comprado décadas atrás, um pequeno espaço comercial que alugávamos. Investi o dinheiro da venda em um fundo de aposentadoria mais seguro e usei uma parte para fazer algo que sempre quis, viajar. Eu nunca tinha viajado de verdade. Meu marido e eu conversávamos sobre viajar depois que ele se aposentasse, mas a morte chegou antes que pudéssemos realizar esse sonho. E depois da morte dele, eu me convenci de que era tarde demais, que eu estava velha demais, que seria um desperdício de dinheiro. Mas agora, aos 68 anos, finalmente entendi que nunca é tarde demais para viver. Reservei uma viagem de 2 semanas para Costa Rica, uma excursão guiada para idosos com visitas a vulcões, praias e reservas naturais. Contei para o Ryan sobre isso numa noite em que jantávamos juntos na minha casa, como tínhamos começado a fazer todos os domingos. Mãe, isso é incrível, disse-lhe com um sorriso genuíno. Você merece isso e muito mais. Quando você vai embora? Daqui a 3 semanas. Estou nervosa, admiti. Nunca viajei sozinha. Sempre achei que precisava de alguém comigo. Você vai ficar bem, Ryan me assegurou. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Se você conseguiu encarar a Chloe e os pais dela, você consegue encarar qualquer coisa. Um dia antes da minha viagem, Ryan apareceu na minha porta com uma caixa embrulhada em papel de presente. Abra, disse-ele com um sorriso tímido. Dentro havia uma câmera digital, uma simples, para iniciantes. Para registrar todos os momentos, explicou ele. E talvez, se você quiser, quando voltar, possa me mostrar as fotos e me contar tudo sobre sua aventura. Eu o abracei forte, sentindo meu coração se encher de uma emoção que eu não conseguia definir. Era amor, sim,
mas também era orgulho, orgulho de ver meu filho finalmente se tornando o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. 2 meses depois daquele confronto na minha sala de estar, recebi uma carta. Era da Chloe. O envelope chegou numa terça-feira à tarde com meu nome escrito naquela caligrafia perfeita que ela sempre tinha. Deixei-o sobre a mesa da cozinha por horas, sem coragem de abri-lo. Finalmente, com uma xícara de chá na mão e o sol se pondo lá fora, quebrei o lacre. A carta era longa, escrita à mão em várias páginas. Chloe detalhou como havia começado a terapia, como finalmente estava enfrentando os problemas que ignorara por anos. Ela falou sobre como ela e seus pais sempre viveram acima de suas possibilidades, como o medo de perder a reputação os levou a tomar decisões cada vez mais desesperadas. Ela se desculpou repetidamente, admitindo que nenhum pedido de desculpas poderia reparar o dano que causará. No final da carta, ela escreveu algo que me marcou. Você me mostrou o que significa dignidade de verdade. Não a falsa dignidade que vem do que você possui, mas a verdadeira dignidade que vem de como você trata os outros e como você se trata. Eu gostaria de ter aprendido essa lição antes. Eu gostaria de ter tido a coragem de ser autêntico em vez de perfeito. Não respondi à carta não por crueldade, mas porque senti que não havia mais nada a dizer. Ela estava em seu próprio caminho de cura, e eu no meu. Nossos caminhos se cruzaram, colidiram violentamente e agora se separavam. E tudo bem. A viagem à Costa Rica mudou algo fundamental em mim. Não foi apenas a paisagem, embora os vulcões e as praias de areia branca fossem mais bonitos do que qualquer fotografia poderia capturar. Não foram apenas as pessoas que conheci na excursão, embora compartilhar histórias com outros idosos que também decidiram finalmente viver seus próprios sonhos tenha sido reconfortante. Era algo mais profundo. Era a descoberta de que eu podia existir plenamente sem me definir através dos outros, sem ser esposa de alguém, sem ser a mãe que se sacrifica, sem ser a sogra invisível. Eu podia simplesmente ser Eleanor. E isso bastava. Voltei com centenas de fotografias e uma sensação de leveza que não sentia há décadas. Ryan veio me buscar no aeroporto e, quando me viu saindo do terminal com minha mala e um enorme sorriso no rosto, me abraçou com uma força que quase me tirou o fôlego. Você está diferente, disse ele, analisando meu rosto. Você parece livre. Sinto-me livre, respondi. E era a verdade. Naquela noite, em minha casa, mostrei a ele todas as fotos enquanto jantávamos a refeição que eu havia preparado com ingredientes frescos do mercado. Contei a ele sobre a caminhada pela floresta nublada, sobre o momento em que vi uma preguiça pendurada em uma árvore a poucos metros de distância, sobre a noite em que todo o grupo ficou acordado na praia observando as tartarugas marinhas fazerem seus ninhos. Conheci uma mulher chamada Helena, contei a ele. Ela tem 72 anos e acabou de completar sua primeira maratona. Ela me disse algo que não consigo parar de pensar: passei 50 anos esperando a permissão de outra pessoa para viver minha vida. Finalmente percebi que a única permissão de que eu precisava era a minha própria. Ponto final. Ryan sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Mãe, eu queria que você não tivesse demorado tanto para se dar essa permissão. Eu queria não ter sido parte do que te impediu. Não se torture com o passado, eu disse, tocando sua mão. O que passou, passou. O que importa é o que fazemos agora. E agora, nós dois escolhemos viver com honestidade. É isso que importa. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças, todas positivas. Ryan recebeu uma promoção no trabalho. Não foi enorme, mas significativa. Com o aumento salarial e a economia que fez com o segundo emprego, ele finalmente conseguiu se demitir do trabalho noturno no armazém. Ele ainda morava em seu pequeno apartamento, mas agora o havia transformado em um verdadeiro lar. Pendurou quadros nas paredes, comprou plantas para as janelas e até adotou um gato de um abrigo local. O nome dele é Chance, disse-me-lhe ao me apresentar ao gato laranja que ronronava em seu colo. Porque esta é a minha segunda chance, e eu não vou desperdiçá-la. O divórcio de Chloe foi finalizado sem drama. Ela não pediu nada além de seus pertences pessoais. Finalmente havia conseguido um emprego, algo modesto em um escritório administrativo, e alugado um pequeno estúdio em outra parte da cidade. Soube por Ryan que ela havia cortado contato com os pais, que precisava de distância para se curar. Não senti satisfação ao ouvir isso, apenas uma tristeza silenciosa por uma família que se autodestruiu com mentiras.
Quanto a Richard e Cynthia, fiquei sabendo por Arthur que eles finalmente declararam falência. Perderam a casa que alugavam, o carro, tudo. Mudaram-se para moradias subsidiadas e ambos encontraram empregos temporários onde puderam. Foi uma queda difícil, mas talvez necessária. Às vezes, as pessoas só conseguem se reerguer depois de chegar ao fundo do poço. Continuei viajando. Depois da Costa Rica, fiz um cruzeiro pelo Caribe com um grupo de amigos que conheci em um clube do livro, e depois uma viagem às ruínas maias na Guatemala. Cada viagem me ensinou algo novo, não apenas sobre o mundo, mas sobre mim mesma. Aprendi que amava aventuras, que não tinha tanto medo do desconhecido quanto pensava, e que a solidão podia ser uma companhia quando a abraçávamos em vez de temê-la. Comecei também a trabalhar como voluntária num centro comunitário, ensinando outras mulheres mais velhas a usar computadores e a internet. Muitas delas tinham histórias semelhantes à minha, vidas dedicadas aos outros, invisibilidade gradual, perda da própria identidade. Ver os olhos delas brilharem quando aprendiam a enviar o primeiro e-mail ou a fazer uma videochamada com um neto distante me deu um propósito que eu nem sabia que precisava. Numa tarde de primavera, quase um ano depois daquele jantar que mudou tudo, Ryan veio me visitar acompanhado de alguém. Era uma mulher da mesma idade que ele, com cabelo castanho curto e um sorriso genuíno. Seu nome era Leia e ela trabalhava como engenheira na mesma empresa que Ryan, embora em um departamento diferente. Mãe, eu queria que você conhecesse a Leia, disse Ryan, com um tom de nervosismo, mas também de esperança na voz. A gente está se vendo há alguns meses. Nada sério ainda, estamos indo com calma, mas, bem, é importante para mim que você a conheça. Leia apertou minha mão com firmeza. É um prazer conhecê-la, Senhora Eleanor. Ryan me contou muito sobre a senhora, sobre sua força, sua gentileza e sua incrível coleção de fotos de viagem. Gostei dela imediatamente. Havia algo genuíno nela, algo despretensioso. Nós três ficamos sentadas na sala conversando por horas. Leia me contou sobre seu trabalho, sobre como havia crescido em uma família da classe trabalhadora, sobre como valorizava a honestidade acima de tudo porque tinha visto o que as mentiras podiam destruir. O Ryan me contou o que aconteceu com a ex-esposa dele, disse ela em certo momento, olhando-me diretamente nos olhos. E quero que você saiba que eu jamais seria capaz de algo assim. Meus pais me ensinaram que a dignidade não vem do que você tem, mas de como você trata as pessoas e vejo que você entende isso melhor do que ninguém. Quando eles foram embora naquela noite, senti esperança pelo meu filho pela primeira vez em muito tempo. Talvez dessa vez ele tivesse encontrado alguém de verdade, alguém que o valorizasse por quem ele era, não pelo que ele poderia oferecer. Alguém que me visse como pessoa, não como um banco ambulante. Hoje, enquanto escrevo isso mentalmente, sentada na minha poltrona favorita com uma xícara de chá e minha nova gata chamada Liberty dormindo aos meus pés, percebo o quanto minha vida mudou. Já se passaram 18 meses desde aquele jantar, 18 meses desde que finalmente encontrei minha voz após anos de silêncio. Minha relação com Ryan está mais forte do que nunca, mas de uma forma diferente. Agora é uma relação de iguais, de adulto para adulto, construída sobre respeito mútuo e honestidade. Ele vem jantar todo domingo, às vezes sozinho, às vezes com Leia. Conversamos sobre tudo, o trabalho dele, minhas viagens, os planos dele para o futuro. E quando ele menciona que está com dificuldades financeiras, me pede conselhos, mas nunca dinheiro. E eu dou os conselhos com prazer, orgulhosa de ver como ele aprendeu a resolver os próprios problemas. Aprendi que o amor não exige sacrifícios constantes. Que você pode amar profundamente sem se perder no processo. Que estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência. Que a verdadeira família se constrói sobre a honestidade, não sobre segredos e mentiras convenientes. Aprendi também que nunca é tarde demais para recomeçar. Com quase 70 anos, finalmente estou vivendo a vida que sempre quis, mas nunca me permiti ter viagem. Tenho amigos. Tenho hobbies. Tenho uma identidade que vai além de mãe e esposa. E isso é libertador de maneiras que jamais imaginei. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse confrontado Chloe naquela noite, se eu tivesse permanecido invisível, engolindo minhas palavras, pagando silenciosamente por uma vida que não era minha. Provavelmente eu ainda estaria fazendo isso hoje. Provavelmente eu teria morrido um dia sem nunca ter vivido de verdade, sem nunca ter conhecido quem Eleanor era além dos papéis que desempenhava para os outros. Mas não foi assim que aconteceu.
Encontrei a minha voz, e essa voz me libertou de uma prisão que eu mesma havia construído com boas intenções e um amor mal compreendido. Se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que a família não deve te destruir. Não deve te diminuir para que os outros se sintam importantes. Não deve exigir sua invisibilidade como preço para pertencer a um grupo. Uma família verdadeira te enxerga, te valoriza, te honra. E se a família em que você nasceu ou aquela que você construiu não faz isso, então você tem o direito, e até mesmo o dever para consigo mesmo, de criar novos limites ou até mesmo novas famílias. E se essa história lhe parece familiar, se você já sentiu que sua generosidade se tornou sua invisibilidade, se você se calou quando deveria ter falado, quero que você saiba de uma coisa. Nunca é tarde demais para encontrar a sua voz. Nunca é tarde demais para estabelecer limites. Nunca é tarde demais para escolher a sua própria dignidade em vez de uma falsa paz. A verdadeira paz não vem de evitar conflitos. Ela vem de viver em harmonia com seus valores, de ser honesto consigo mesmo e com os outros, de saber que você merece respeito tanto quanto oferece. E se hoje estou em paz, se durmo bem à noite, se acordo todas as manhãs com gratidão em vez de ressentimento, é porque finalmente aprendi que cuidar de mim não é egoísmo. É a base a partir da qual posso amar os outros de forma saudável. Porque, no fim das contas, a lição mais importante que aprendi é esta: você não pode servir de uma xícara vazia. E durante anos me esvaziei completamente tentando preencher os outros. Agora, preencho-me primeiro. E dessa plenitude posso compartilhar com os outros sem me perder no processo. Essa é a minha história, a história de como deixei de ser invisível. E se alguém precisar ouvir isso hoje, espero que encontre exatamente no momento em que precisar,